Olá, amigo e amiga, nós estamos de volta agora com a sessão de número 6. E a sessão de número 6 fala sobre a vitória do crente. Como é que nós podemos perceber como é que foi esse processo de vitória para que a gente possa experimentá-lo todos os dias em nossa vida? Vamos dar uma olhada aqui. A vitória do crente e saber que você é mais do que um vencedor. Agora, será que você se sente assim, como mais do que um vencedor? Vamos dar uma olhada aqui, tá certo? Há muitas maneiras que as pessoas tentam alcançar a vitória. A grande questão é como a vida de Cristo nos dá a vitória de maneira diferente das outras maneiras. Nesta sessão, iremos ver como o mundo recomenda que você alcance vitória, alguns enganos com relação à vitória do crente e o que de fato é vitória do crente. Então vamos lá entrar nesse assunto. O método do mundo em se alcançar a vitória na vida. Vamos dar uma olhada então alguns desses métodos. O principal deles é através de leis. Se você ainda não viu como leis é de extrema importância no nosso tema e no nosso estudo, você vai começar a perceber que leis cada vez mais nos influenciam a viver uma vida aprisionada àquilo que estamos tentando fazer para conquistar vitória. O mundo tenta alcançar a vitória pessoal através da erradicação do pecado, fazendo com que seja ilegal ou até mesmo legalizando alguns desses pecados. Mas sabemos que isso não funciona. O mundo não chama mais o errado como comportamento pecaminoso. O mundo chama agora esse comportamento de antissocial. E aí ainda vai uma ressalva. O que era antissocial para os nossos pais antigamente, não é antissocial hoje mais. É completamente normal. E o que era comportamento pecaminoso naquela época, agora é comportamento antissocial. Você tem umas inversões de valores e isso são leis. Eu geralmente costumo dizer que hoje em dia estamos vivendo uma sociedade que cada mais está legislando aquilo que quer que venhamos a fazer ou deixar de fazer para que seja aceito ou não aceito. Então, através de leis, é onde o homem e o mundo tenta alcançar vitória. Uma outra maneira que o mundo tenta alcançar vitória é tentando com mais vontade. Vitória para o mundo é fechar a venda, é ganhar o jogo, é tirar as melhores notas. Mas vitória nas Escrituras não tem nada a ver com essas coisas. A gente percebe que, por exemplo, Paulo cantando cânticos enquanto estava preso era vitorioso. Então, vitória não tem nada a ver em fechar a venda, em ser bem-sucedido no âmbito de alguma coisa material, certo? Agora, aqui estão alguns enganos relacionados à vitória do crente. O primeiro engano, alguns dizem que a experiência normal de vitória é descrita em Romanos 7, ou seja, todos lutam constantemente contra o pecado, mas raramente vencem, porque creem que Romanos 7 é uma descrição de vitória, e não é. Ali em Romanos 7, Paulo está descrevendo o seu processo de conversão e de chegar à vitória que se culmina em Romanos 8, dizendo que agora não há mais condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. Um outro engano em relação à vitória é que alguns dizem que a vitória abundante só será experimentada em glória. Apenas quando nós morremos seremos vitoriosos. Eu não sei de você, mas isso simplesmente não me atrai. Eu quero experimentar a vitória agora. Vitória sobre os pecados, vitória sobre a vida, vitória sobre as coisas das quais já foi nos dado vitória. Um outro engano é crer que vitória é ter seus pecados perdoados. Mas lembrem que remover a minha injustiça não me torna justo, como já nós percebemos. Então, vitória é mais do que perdão de pecados. Inclui perdão de pecados, mas é algo além ao perdão dos nossos pecados. Um outro engano com relação à vitória é que vitória vem com a idade à medida que você amadurece. Eu já conheci muito crente velho que não condiz com essa realidade aí. Por sinal, quanto mais viveram, mais imaturos se tornaram. Então, maturidade e vitória não estão relacionados, certo? Pelo menos maturidade em idade avançada. Maturidade em perceber o que você é na pessoa de Jesus, aí é uma outra coisa diferente. Vitória é quando não peco, de maneira
alguma maneira, né, ou de certa maneira, sim, está certa essa declaração. Mas há muitos descrentes que vivem vidas moralmente melhores do que crentes. E aí nos coloca meio que no mesmo patamar ou até num patamar inferior a alguns descrentes que vivem vidas comportamentais melhores. Então, vitória não necessariamente não é pecar. Você pode ter uma vida limpa, vamos dizer assim, e ser um derrotado em muitas outras áreas. Um outro engano em relação à vitória é que vitória é a ausência de conflito e perseguição. Quando a gente lê textos como 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 10 a 12, percebemos que vitória não é zero conflito e ausência de frustração. Vamos até ler essa passagem para a gente entender aqui o que Paulo vem a dizer. Começando no versículo 10, nos diz: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Aí no versículo 11 ele entra em algo que vai nos dar a ideia de que vitória não é ausência de frustração e conflito. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanto perseguição, suportei. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. É o que fala aqui. Então, vitória não tem nada a ver com ausência de problema, ausência de frustração e ausência de conflito. Mas experimentar a vitória tem a ver estar em conflito, estar em frustrações, estar em perseguição e assim mesmo experimentar a vitória que Cristo nos deu. Um outro engano é que vitória é para a elite espiritual, é para os Billy Grahams da vida, é para eu que sou pastor, ou para o pastor Douglas aqui também. Não. Vitória é para todos. Vitória foi conquistada como um presente e é de livre acesso a você e a mim. A pessoa mais humilde na igreja para a pessoa que tem talvez um cargo elevado na igreja. Vitória é independente. Por sinal, pessoas que podem estar em cargos elevados na igreja podem viver vidas derrotadas, enquanto pessoas que não têm cargo nenhum na igreja podem ser verdadeiros vitoriosos na fé. Agora, vamos dar uma análise aqui de uma terminologia usada em Romanos, chamada de lei do pecado e morte. Vamos levar em consideração o que diz aqui, porque a lei, que aqui é traduzida como princípio do Espírito de vida, ou seja, porque o princípio do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do princípio da autoridade ou do princípio do pecado e da morte. Vamos dar uma olhada aqui, uma análise para a gente entendermos exatamente o que é vitória. Lei aqui, usada nesse versículo, é uma regra ou princípio declarando algo que sempre funcionou da mesma forma, debaixo de mesmas condições. Se você viver de legalismo, você vai ter derrota. É um princípio, assim como a lei da gravidade. Se você derruba, ou eu derrubasse esse clicker aqui, largasse ele da minha mão, ele iria ser atraído à terra, porque é um princípio da gravidade. 100% das vezes ele vai funcionar assim. Então, se 100% das vezes você viver dependente de legalismo, confiança em você mesmo, em seu esforço próprio, você vai fracassar. Isso é um princípio. Então, aqui, a lei é usada nesse princípio, nesse sentido. Pecado aqui é usado no sentido de uma força, ou poder profano, que está em mim, mas não sou eu. Certo? Ele está em mim, mas não sou eu. Não é a minha identidade, mas é um poder que ainda age sobre mim. Algumas vezes referida como poderes de fora, ou a fonte da tentação que vem de dentro. Nós estamos nos referindo aqui a pecado como substantivo e não como ato. Não é o verbo pecado, mas o substantivo pecado. Em Romanos 7, versículo 17 e versículo 20, nos dá uma ideia razoável do que estamos falando aqui. Eu queria ler para vocês. No versículo 17 nós lemos: neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo está obviamente aqui falando na situação de um crente do qual peca, mas não peca porque é ele pecando,
mas porque o pecado age sobre ele e o tenta a fazer. No versículo 20, nós temos algo semelhante quando lemos: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Essa entidade. Romanos 6, 7 e 8, onde essa palavra está empregada, não se refere à nossa desobediência ou errando como usada, né? Errando o alvo como usada em 1 João 1,9, que diz lá: se confessarmos nossos pecados, Ele é justo e nos purificará de todos esses pecados. Aí ele está se referindo a um descrente do qual erra, porque é o pecado, é a sua natureza pecar, certo? Aqui ele está dizendo o pecado como força motriz que ainda age sobre os membros do nosso corpo. E quando ele age, nós pecamos por cedermos à tentação, mas não somos o pecado do qual cometemos. Eu espero que você faça essa diferenciação enquanto lendo esses versículos. Aí nós pulamos para a palavra morte sendo utilizada aqui. Fraqueza levada ao seu fim ou extremidade. A morte de um casamento, né? A morte de um ministério, de uma esposa, de um relacionamento e tantas outras coisas. Ou seja, levada ao fim, à extremidade. Se o pecado dominar você, o resultado será morte. Morte do quê? De você não experimentar a vida que você tem na pessoa de Jesus. Então aqui vai a conclusão em relação a o que a vitória é na vida do crente e o que ela não é, segundo esse texto de Romanos 8. A conclusão desta análise é que havia um princípio ou lei que operava em você antes de sua salvação e lhe tornava escravo a ele, que era o princípio do pecado, da morte. O poder ou força do pecado sempre lhe levava a pecar, o ato de pecar. Mas hoje há um princípio ou lei diferente em operação em você, que através da vida habitada do Espírito de Cristo, você foi, aristo é o tempo do verbo aqui no grego, ou seja, aconteceu para sempre e continua sendo uma realidade para você, ou seja, você foi liberto do princípio da lei da autoridade do pecado que levava à morte, à ausência de vida. Isso não é mais uma realidade para você. A sua realidade é de vitorioso sobre o pecado, que não é você, é um princípio que ainda age sobre os seus membros do seu corpo, do seu corpo, mas não é você, certo? Aqui está para dar uma ideia a você como é que isso acontece ou como é que isso é descrito, né, na nossa vida. Aqui observe, é um descrente. Ele é um velho homem, espírito não regenerado, ele está morto em seu interior, certo? Ele pode fazer obras que parecem ser obras vivas, mas são obras mortas. Elas têm aparência de obras mortas. Ou seja, uma pessoa descrente, ele pode se comportar moralmente bem, razoavelmente bem. Isso não quer dizer que ele está vivo, só quer dizer que ele está vivendo da sua alma, do seu corpo, que é a única coisa que ele resta a ser. Ele está tentando impressionar outros e a si mesmo para que declare sobre ele de que ele tem poder sobre o pecado, mas que de fato ele não tem. Ele, de certa forma, está demonstrando como esse próprio pecado, como poder, está funcionando e operando ele como princípio e como ele é escravo a ele. Isso é a realidade que nós vemos aí. Ainda ele vive da carne, que é o seu esforço próprio, e ainda o pecado habita em seu corpo. Romanos 7, versículo 17 nos diz, na revista corrigida, Almeida, pecado aqui é apresentado como uma entidade, mas nós temos que deixar o pecado, entidade, reinar, né? Nós não temos mais que deixá-la, como Romanos 6, 12 nos diz. Mas o descrente não tem essa opção. Ele vive do pecado. Ele vive para o pecado, porque o pecado é a sua realidade como identidade. Já em Romanos 8, 10, né, o corpo ainda não foi redimido, mas o espírito já foi. Então a minha realidade e a sua realidade é o que o meu espírito já foi regenerado e o seu também. O nosso corpo ainda espera a regeneração final, que vai ser a conclusão
da nossa vitória. Isso não quer dizer que já não somos já vitoriosos. Em Romanos 6,6, o espírito não regenerado, morto como Deus, morto para com Deus e vivo para com o pecado, foi crucificado, deixando sem poder esse pecado sobre nós. Então, eu peco hoje porque eu quero, não porque eu não tenho mais opção. É isso que quer dizer aqui em Romanos. Então, vamos ver aqui agora a realidade do crente, que é muito diferente da realidade do descrente. A realidade do crente é que nós temos boas obras para praticar e que o pecado, apesar de estar em nosso corpo, não somos nós. Porque o nosso homem velho foi crucificado, certo? Ele foi crucificado com os seus comportamentos e as suas estratégias. Então eu posso viver hoje de forma diferente. Observem que a influência da carne, ou do meu esforço próprio, de viver da minha alma e do meu corpo, foi drasticamente diminuída quando eu dependo de quem agora eu sou, regenerado em espírito. Então aqui temos algumas realidades sobre nós. Quando definimos natureza como o núcleo da identidade, não há duas naturezas. Você tem apenas uma identidade, você é um novo homem em Cristo Jesus. Agora, se você definir natureza como comportamento, né, você vai concluir que você tem duas naturezas. Você vai ter essa dicotomia comportamental. Quando você faz coisa boa, é Cristo. Quando você faz coisa ruim, é você. Mas isso não é mais a sua realidade. A sua realidade é que você é um ser único. Você já é regenerado. Você já é um ser para as boas obras, feitos para as boas obras. O pecado como força ainda está em você, mas ele não tem mais controle sobre todo o seu ser. O pecado não pode mais controlar quem você deixa de ser ou é aqui no novo homem. Você é para sempre regenerado. Você pode latir como um cachorro, mas isso não faz você um cachorro. Você pode agir como um, mas não faz você de um. Ou seja, você pode pecar, mas não faz você pecador. É isso aqui que eu quero que você entenda. Agora, o que é vitória de fato, certo? Perceba aqui uma coisa no final. Se você está lutando, significa que você está perdendo. No âmbito cristão de vitória, é isso que significa. Por quê? Porque se você está descansando, significa que você já ganhou. Então, no âmbito de vitória de Deus, descansar é dizer, eu não tenho mais uma luta para lutar. Eu já venci, certo? Lutar significa que você está ainda tentando vencer uma luta da qual não é mais sua. O que é vitória? Vamos lá. É um presente, como diz em 1 Coríntios 15, 57. Já é sua. Você não tem mais que conquistá-la. É estar no lugar certo. É estar em Jesus Cristo. É entender a esperança do chamado dele, de reinar nesta vida de Jesus. É entender que você está sentado. Você está sentado em Jesus. Quem está sentado não luta. Vai simplesmente usufruir da sua vitória. É usar a palavra para reafirmar quem você é. Não mais usar do seu comportamento para se sentir melhor. É parar de tentar ganhar a vitória de várias formas e se apropriar da vitória que foi alcançada em Cristo por você. Você não mais tem que tentar ser vitorioso. Você já é vitorioso. E isso nos leva à nossa última sessão, que iremos logo entrar e perceber como isso é magnífico para mim e você.